orçamento de intercâmbio. E aí, será que essa agência que eu tô olhando é confiável ou não? Será que eu fecho com ela logo de cara? Será que eu procuro outras? Quantos orçamentos eu preciso pedir? E aí, o que eu olho nesse orçamento? Eu sei, você deve estar pensando nisso tudo agora, mas fica tranquilo que nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses detalhes. Muito prazer, eu sou a Ana Clara. Eu crio conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, no blog, pra você que é um futuro intercambista, que tá sonhando aí com essa viagem e, claro, tá colocando em prática esse sonho, pelo amor de Deus. E hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida muito frequente que é relacionada a orçamento de intercâmbio. Antes de mais nada, é preciso que você tenha em mente que você não vai sair fechando com a primeira agência que você encontrar, tá bom? É interessante que você faça pesquisas, mas como assim? E a gente já falou um pouquinho aqui sobre essa questão da pesquisa, por quê? Não adianta de nada você analisar a agência X com a agência Y, sendo que cada uma tem uma escola diferente, uma acomodação diferente, assim você nunca vai saber qual é melhor, qual preço está melhor, qual assim é mais interessante para você. Então não, é interessante que você peça orçamentos, mas saiba o que você quer. Então, quando você chegar nesse momento de pedir um orçamento para uma agência, é interessante que você já tenha em mente um destino, quanto tempo você quer ficar, qual tipo de intercâmbio, tudo isso já facilita muito na hora de você pedir orçamentos. E aí você já pode identificar também uma escola, que às vezes eles recomendam mais, ou então uma acomodação, quanto que fica cada uma das acomodações e você vai analisando. Na EF, por exemplo, os pacotes eles já vêm com uma acomodação em casa de família e você escolhe ali as semanas que você quer de curso, por exemplo. E vale ter em mente que há uma diferença ali entre a agência e, por exemplo, a EF, da qual eu sou ambassador. Na EF, a EF não é uma agência de intercâmbio, né? Normalmente, as agências de intercâmbio, elas têm parceria com as escolas pelo mundo afora. A EF, ela tem as escolas dela, então é um pouco diferente, né? A comunicação é diferente. Então vale a pena vocês analisarem até de forma separada para entender melhor como funciona, porque é um outro universo. Se você viu ali alguma propaganda no Instagram, entrou no site da agência e está em dúvida se ela é confiável ou não, o que eu recomendo é que você acesse o site para identificar se aquela agência possui selo Belta ou não. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo. Ali você encontra todas as agências que possuem selo Belta no Brasil. Então vale a pena você ficar de olho para escolher uma agência que possua esse selo. Outro ponto importante é entender há quanto tempo essa agência está funcionando, porque isso ali já dá uma ideia de o quão consolidada essa agência está no mercado. Outro ponto interessante é você olhar o Reclame Aqui, mas com um olhar mais crítico. Por quê? Tem alguns detalhes do intercâmbio que muitas vezes é falado para o futuro intercambista, mas acaba, como que eu posso dizer? A pessoa acaba esquecendo, né? Um ponto importante que a gente falou no vídeo aqui que eu falo sobre agências de intercâmbio, junto com a Érica, né, do Conhecendo Destinos, ela trabalhou em uma agência de intercâmbio e ela deu exemplo, por exemplo, da acomodação. Quando você escolhe a acomodação em casa de família, você não vai ficar próximo da escola, então pode ser que você demore 1 hora de transporte público para chegar até a escola. E isso é avisado, isso assim, né, é uma informação disponível para todo mundo ler. Então esses são pontos que acabam, né, deixar algumas pessoas chateadas, mas que são informações assim básicas que o intercambista precisa saber e que com certeza a agência falou. O que você precisa analisar na hora de olhar esses reclames aqui, não sei se dá pra falar isso, mas é entender se a pessoa ali tentou contato com a agência durante o intercâmbio e não foi atendido, ou se no próprio decorrer do pagamento ali, se aconteceu algum problema, um erro de comunicação nesse sentido. São esses detalhes que você precisa procurar e entender também se a agência está preocupada em responder essas reclamações. Já deixa aqui o seu like para informar para o YouTube que esse vídeo está sendo super útil para você e assim eu consigo ajudar mais intercambistas a realizarem os seus sonhos. Legal, beleza, você já entendeu toda essa parte, agora vamos para um passo a passo do que você precisa analisar no orçamento que você vai receber da agência. O primeiro ponto é analisar a escola, a instituição que você quer estudar no exterior. Tem muita gente que me procura no Instagram perguntando sobre a escola que fechou
Mas depois de ter fechado. Então, pelo amor de Deus, antes de fechar, procura saber sobre essa instituição. Entra no site, lê sobre a metodologia de ensino deles, como que são as aulas, procura algum review de pessoas que já estudaram nessa instituição, né? Aqui no YouTube eu tenho um review da ILEC, que foi a escola que eu estudei em Vancouver, no Canadá. Então muitas pessoas me encontram por causa disso. Então vale a pena você assistir caso você queira ir para a ILEC, por exemplo, no sonhodestinos.com, acho que é esse o site, mas é o @ do Instagram. Você encontra alguns reviews de escolas pelo mundo, porque a Mari ela fez esse compilado assim com intercambistas, então vale muito a pena acompanhar esses conteúdos também. É interessante ver aqui que algumas escolas são mais prestigiadas, têm mais prêmios e tudo mais. Então o que pode acontecer? Quando essas escolas são mais prestigiadas, né, tem mais prêmios, tem mais reconhecimento pelo trabalho delas, consequentemente elas recebem muito mais intercambistas, consequentemente ali o preço talvez seja um pouco mais elevado. E com certeza eles vão te falar isso na agência. A gente tem essa aqui que tem um preço X e tem essa aqui que tem um preço mais elevado. Ou não, eles já vão te jogar uma escola ali. E você pode reparar isso também, né? Quando eles começarem a forçar muito a barra em uma escola, fala assim, não, eu quero conhecer outras e tal. Não vai assim na onda de todo mundo e é isso aí não. Mas é interessante você conversar com a pessoa que vai fazer o orçamento para você, para entender o seu perfil também, né? Para te colocar em uma escola que tenha o seu perfil. Vamos supor que você tenha 15 anos de idade e quer fazer um intercâmbio, então você quer encontrar ali com pessoas mais da sua idade e tudo mais. Então até a escola, o local que você vai ficar, vai fazer diferença. Então, ela pode te direcionar para uma escola que tenha mais a ver com você também. E algumas escolas também têm um preço diferenciado a partir do tempo que você vai ficar estudando. Como assim? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da EF. O basicão da EF são 20 aulas, 20 lições que eles colocam por semana. Então, quanto mais esse é o pacote básico, então é o mais barato. Quanto mais lições por semana você tem no intercâmbio, mais caro ele vai ficando. E mais tempo, consequentemente, você fica na escola, né, estudando, praticando e tudo mais. Então, vale a pena analisar isso também, o número de horas-aulas de lições que você vai ter por semana. Pergunte também quanto custa o material, né? Vale a pena você analisar quanto custa o material da escola que você vai estudar. Então, pergunte isso também. Muitas vezes não está incluso, tá? Fica de olho nisso. Às vezes o material da sua escola não está incluso. Então, quando você chegar no intercâmbio, você vai ter que comprar o livro, o material necessário para fazer as aulas. Por exemplo, no meu intercâmbio para Vancouver, o material não estava incluso. E o livro era 60 CAD, 60 dólares canadenses. Então eu tive que chegar lá e comprar o livro. Por sinal, tem tour do livro por aqui, viu? Se vocês quiserem assistir. Segundo ponto, qual é o tipo de acomodação? Sim, a acomodação no seu intercâmbio interfere no valor do seu intercâmbio, obviamente. Então vamos lá. Quando você escolhe ficar em uma casa de família, você vai morar na casa de uma família anfitriã, uma família que mora naquele país. Pode ser vamos supor, nascido lá ou imigrante também, não tem essa distinção, mas que vai realmente te receber, estar aberto a mostrar a cultura do país para você. Casa de família, você também pode ver alguém falando tipo host family ou homestay, é a mesma coisa. Tem também a residência estudantil, que normalmente a residência estudantil é muito mais próxima da instituição que você vai estudar. E o interessante aqui é que tem uma diferença em relação à alimentação. Na residência estudantil você é muito mais independente e na host family normalmente você já tem todas as refeições ali. E na residência estudantil você não tem essas refeições, você tem um espaço comum ali em que você pode ir lá e preparar a sua comida. Então você tem que se preocupar em fazer as compras, preparar a sua comida, então você fica muito mais independente ali. Na host family, quando você contrata essas refeições, chega um momento da refeição e a família te chama. Se você estiver saindo, você pode pedir para guardar, coisas do tipo. Outro ponto importante é com quantas pessoas você vai ficar nesse quarto. Se o seu quarto for só para você, você vai pagar muito mais caro do que um quarto que seja duplo, triplo. Então isso faz diferença também na hora que você for planejar ali e pegar o seu orçamento. Terceiro ponto, analisar o que está incluso ou não no seu orçamento. Muitas vezes, quando a gente fecha com a agência de intercâmbio, o que está incluso no nosso orçamento é a escola e a acomodação. Só. O que acontece? Quando você vai fazer intercâmbio, você tem que pensar em muitas outras coisas mais. Por exemplo, passagem aérea, o seu visto também, o traslado para chegar até a sua moradia,
Você tem que pensar também seu seguro-saúde, também você tem que pensar sobre ele. Então, são pontos que não estão inclusos ali nesse orçamento. Então, o que você precisa ter em mente, você não está fechando ali um pacote de intercâmbio que vai ter a escola e a acomodação e acabou. Você não vai pagar mais nada. Não, é assim que funciona, viu? Porque você tem que se preocupar com todo um rolê. Então, quando você fecha na agência de intercâmbio e tem apenas esses dois pontos, é interessante que você fique de olho no que está ao redor, que você vai precisar para fazer com que o seu intercâmbio aconteça. Quarto ponto, pensar nas formas de pagamento. Como assim? É interessante que você analise quais as opções que a agência te dá para fazer esse pagamento. Ah, ela quer X% de entrada e o resto dividido num cartão de crédito, ou o resto em boleto, ou inúmeras opções que ela pode te dar. Acho que algumas agências oferecem até o financiamento, outras também tem como você fazer tipo uma poupança e vai depositando dinheiro lá. Então tem diversas formas hoje de você conseguir fazer o seu intercâmbio. Então você precisa ficar de olho nisso. Por quê? Por exemplo, eu não tinha um cartão de crédito com um limite tão alto assim para pagar o meu intercâmbio e dividir lá. Então o que eu fiz? Eu pagava em boleto. Então quando chegava o boleto para mim, o valor era meio que ele sempre variava um pouco, porque dependia do valor do dólar naquele momento. Então, por isso que é sempre interessante vocês analisarem essas promoções que o dólar tá fixo. Quando o dólar estiver fixo, é interessante para você porque aí não vai variar, né? Só que essas promoções que tem um dólar fixo, normalmente, pode reparar, talvez não tenha opção de pagar por boleto. Mas o meu pagamento, por exemplo, eu fiz por boleto, então tinha essa variação. Eu acho que quando eu fechei, ia dar tipo uns 10 mil reais e no final deu quase 12 por causa dessa variação. Então é vida que segue, não é mesmo? Então por boleto deu essa variação pra mim. Então se você tiver a oportunidade de passar por cartão de crédito, por exemplo, fica mais fácil porque aí meio que o dólar congela naquele valor que você foi lá fechar o intercâmbio e é isso, sem variações. Mas fica de olho, converse com as pessoas, né? Entenda ali, se você der um valor à vista, quanto que vai diminuir, quanto que eles podem te dar ali de desconto. Converse, tá bom? Obrigada. Eu não sei você, mas se você quiser fechar na EF, me chama, porque eu tenho um contato da Ju aqui de Belo Horizonte e assim, ela consegue... Não. Ela liga pro pessoal lá na Alemanha e fala assim, não, eu tenho que dar o desconto pra essa pessoa aqui, e ela simplesmente surge com o desconto que eu falo assim, minha filha, eu te amo. E é isso, entendeu? Então vale a pena você me chamar aí, eu vou deixar meu link aqui pra você me chamar, porque a Ju faz milagre, entendeu? Então segue comigo aqui, ó. Você vai ter que entender quais são essas formas de pagamento, o que pode acontecer ali se você pagar à vista, se você pagar no cartão de crédito, se for no boleto. Pede para entender tudo isso, porque vai fazer diferença para você, beleza? Quinto ponto, vale ficar de olho na entrada. Por que eu tô voltando nesse ponto? Porque algumas agências vão pedir para que você dê X% de entrada. Por exemplo, no meu intercâmbio, eu acho que eu tenho o vídeo aqui. Se eu tiver errada, me corrijam nos comentários. Mas nesse vídeo que eu contei quanto que eu investi no meu intercâmbio, eu falei que eu acho que eram 20 ou 30% de entrada. Só que eu não dei esse valor de entrada porque não tinha, né? Não tinha dinheiro para dar 30% de entrada, baby, não tinha. E aí o que aconteceu? As minhas parcelas do intercâmbio ficaram muito mais caras, né? Eu lembro de pagar, tipo, sei lá, uma parcela de mais de R$ 1.000 em um mês. Pois é. E aí ficou mais caro, então é interessante que você pense nessa entrada. Quanto dinheiro você pode dar ali para já dar aquela aliviada no preço do seu intercâmbio? Então, é bom você pensar nisso também, viu? Fica de olho na data, porque geralmente os orçamentos eles têm uma data de validade, tá? Então, fica de olho nessa data, para você não perder, às vezes, uma oportunidade boa ali, né? Porque, por exemplo, eu conversei com a Ju e com uma futura intercambista e a mãe e tudo mais, e a gente conseguiu um intercâmbio incrível para ela em grupo. Só que aí, assim, ela não aceitou. E geralmente quando a gente consegue uma proposta muito boa, ela não dura para sempre, é só para aquele momento. Então fica de olho nisso também para você não perder oportunidades incríveis no seu intercâmbio, né, de orçamentos maravilhosos. Isso também é um ponto, viu? Não acredita em tudo que você vê por aí, não. E assim, pelo amor de Deus, fica de olho nessas promoções que você encontra por aí, porque vamos supor que seja
um orçamento que você pediu para 5 agências diferentes. Não estou falando que você precisa necessariamente pedir para 5 agências diferentes, porque vai dar um trabalhaço. Então, não precisa pedir para 5 agências, mas pesquise sobre elas antes de pedir esse orçamento também. Mas vamos supor que você olhou 5 agências, mesmo orçamento, as mesmas coisas que você precisa. E o valor de uma tá lá embaixo, tá muito barato. Fica de olho, porque normalmente as escolas no exterior, elas não dão assim um super desconto apenas para uma agência e não dão para as outras, né? Porque isso meio que prejudica a outra. Então, vale a pena vocês analisarem isso, né, para não ter erro no seu intercâmbio. Eu sei, muitas agências fecharam, né? Eu sei que vocês já devem ler várias situações relacionadas a isso, então sim, é preciso ficar de olho, né? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que pode aceitar qualquer promoção que você achar no Instagram, eu não vou falar isso, porque, poxa, é muita grana para você jogar em uma agência que você não sabe se vai acontecer seu intercâmbio. Então, não faça isso. Pesquise, né? Se você achou um preço muito top em uma agência, pede o orçamento, vai em outra agência e pede tudo igualzinho o que você viu na outra e faz a comparação. Peça pelo menos mais uns 2 para você entender se não tá muito fora ali da realidade, né, ou não. Porque senão isso pode, assim, né, vamos combinar que não dá pra gente ficar acreditando em qualquer coisa que a gente vê na internet. Então, vamos ser mais espertos. Antes de mais nada, eu só queria avisar que a época que você escolher para o seu intercâmbio também vai interferir no preço. Lembra quando você viaja ali no meio do ano no Brasil, que é férias escolares, e o preço daquela viagem está nas alturas? Pois é, outros países do mundo também têm esses picos, assim, em que eles recebem muitas pessoas ali. Então, sim, se você escolher a alta temporada em um país, em qualquer lugar do mundo, vai estar mais caro do que você pedir em baixa temporada. Então, vale a pena analisar o contexto, beleza? Esse contexto também, a data também é importante na hora que você for. Vou fazer um passo a passo aqui com vocês agora, mostrando como você consegue um orçamento gratuito na EF, para ter uma ideia de quanto ficaria o orçamento do seu intercâmbio agora mesmo, né? Porque já tá curioso? Já tá curioso. Então, vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar o primeiro link. Clica, deixa ali os seus dados, suas informações e já você vai receber ali no seu e-mail, né, a brochura da EF. Então, é só ir lá, pegar essa brochura e fazer esse passo a passo comigo, beleza? Aqui, ó, no meu vídeo, vocês vão ver esse link aqui para descobrir o preço do seu intercâmbio. Então, é só você clicar nesse link, abrir, e aqui você vai solicitar o seu orçamento personalizado. Você vai colocar aqui o seu destino, por exemplo, vamos colocar Vancouver. Ó, tem aqueles cursos que eu falei para vocês referente à quantidade de lições que você vai aprender por semana. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o curso básico, que são 20 lições. Aqui, olha, vem explicando, são 20, 26 ou 32 lições que você aprende por semana. Então, vamos colocar no básico. Duração, vamos ver de 4 semanas, que é um mês de intercâmbio, né, no caso. Aí aqui, ó, vamos colocar casa de família. E quando você quer começar esse intercâmbio? Então, eu quero dentro de um mês, dentro de 1 a 3 meses, daqui mais do que 3 meses. Então, você pode colocar aqui, ó, dentro de um mês. Beleza. Aqui, você já vai colocar seu nome, seu sobrenome, seu CEP, seu celular ou telefone fixo aqui, porque aí, dependendo da situação, eles podem entrar em contato com você e facilitar toda a organização, o planejamento do seu intercâmbio. E pronto, você envia. E aí, como você escolheu, você pode colocar a recomendação. E claro, conta lá que você veio pelo meu link. Tá vendo esse link aqui, ó? Isso aqui é meu link de ambassador da EF, entendeu? Então, quando você se cadastra lá, é como se você estivesse vindo por uma indicação minha. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Na hora que você fechar seu intercâmbio com eles, pode falar que você veio, que você curtiu meu conteúdo, assistiu tudo, porque é muito importante para mim, para ter uma noção de como o meu trabalho está fluindo aqui, se está dando certo, se eu estou conseguindo ajudar vocês. Então, espero que você tenha gostado desse passo a passo. Depois você vai receber por e-mail o link da brochura. Eu já tenho o link da brochura aqui, eu vou abrir para vocês verem. Aí, quando vocês clicarem, vocês vão entrar nesse site aqui da EF, que tem a brochura para vocês acessarem online. Então, olha, eu vou abrir
aqui bem na tela inteira para vocês terem uma ideia de como que é. Então aqui, olha, vocês têm todas as informações que vocês precisam para organizar o intercâmbio. Então, o que é EF, explica sobre a EF, a metodologia, como isso aqui, essa parte é muito legal. Como que você vai desenvolver o seu idioma, dependendo do número de semanas que você vai ficar na escola. Aí fala sobre as opções de cursos que tem e, claro, os tão queridos orçamentos. Os tão queridos orçamentos, hoje tá difícil, né? Então aqui, ó, tem Nova York, Boston, San Diego, Los Angeles, Santa Bárbara, tem tudo aqui, ó, tem o de Vancouver também. Então vocês encontram aqui tudo sobre os cursos, né, como que é, eles explicam tudo que tem lá, as opções de acomodação que existem em Vancouver, pela EF, e aqui os valores de 1 semana, 3 semanas, 4, 5, 6. Vale muito a pena, porque aí vocês vão ter uma ideia de quanto custa o intercâmbio de vocês. Me conta aqui nos comentários qual é o seu destino e também a época do ano que você está querendo ir. Eu espero que eu tenha te ajudado e muito nessa questão do orçamento, que eu sei que é um momento super delicado para você, futuro intercambista, que você precisa ter muita atenção, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só me mandar aqui nos comentários e, claro, me chamar no Instagram, porque eu sempre respondo todos vocês. Um beijo, tchau!